Oi gente, tudo bom? Estou aqui com uma convidada muito ilustríssima no nosso QG, na casinha do Bandeirantes. Mari, pra quem não te conhece ainda por aqui, apresente-se. Olá pessoal, sou a Mari, diretora do clube. Pra quem não conhece, estamos aqui para gravar o nosso estudo número 6 da nossa classe Pathfinder 7. Então, vamos lá, tema de hoje muito legal, tá? Gosto bastante. Gostamos, até porque comida sempre é bom. Falar de comida é sempre bom. Comida feita pra comer. Caso tu não tenha visto os vídeos anteriores, vai estar aqui no card e aqui embaixo na descrição a playlist com os vídeos anteriores. Não perde eles. Vai lá, rapidinho, dá uma olhadinha e volta aqui pra gente continuar estudando, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Isso aí, pessoal, vai lá. Bom, então, hoje é o nosso estudo 6. O tema da historinha de hoje é por que não? Mas antes, vou dizer pra vocês, corre lá, pega a tua Bíblia, pega a tua munição, a minha já tá aqui. Eu vou dividir com a Vitória. Corre lá, pega a tua. Galera, é o seguinte, pra vocês que viram os vídeos anteriores, vocês viram que o Gael e o Rodrigo, eles estavam em um cenário onde envolvia algumas leis, algumas tábuas, envolvia os 10 mandamentos, a história onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e aí nós estudamos sobre a importância deles e tudo mais. Esse capítulo dessa história, o que aconteceu? O Gael, ele foi até Jerusalém, foi levado até Jerusalém, ele não foi andando, obviamente. E aí ele viu uma galera que estava sendo presa, tinha um monte de gente sendo levada como escrava, prisioneira. Ele foi levado daí, então, nesse momento, para um outro lugar, que ele veio descobrir depois que se tratava de Babilônia, onde essas pessoas, elas realmente estavam sendo levadas escravas, porém, algumas dessas pessoas, elas estavam indo rumo ao palácio de Babilônia. E lá dentro daquele palácio, elas tinham uma mesa enorme, isso aqui é só meramente ilustrativo perto do tamanho daquela mesa. Era uma mesa enorme, cheia de tudo que é comida que vocês possam imaginar e até um pouquinho mais. Coisa fina, coisa digna do rei da Babilônia. Porém, 3 desses rapazes que foram levados até o palácio, que Gael ficou sabendo por Rodrigo, que era Daniel e alguns seus amigos, enquanto eles estavam sendo preparados para entrar dentro do palácio. Até porque não se entra de qualquer jeito dentro do palácio. Às vezes nem se entra. Às vezes nem se entra. A maioria das vezes a gente nem entra. Tá vendo aquilo lá? Você não vai entrar não, meu. Eles se recusaram a comer alguns daqueles alimentos. Gael ficou confuso no mínimo, né? Porque pensa, os caras estavam sendo levados presos pensando, vão morrer, talvez no mínimo, vão ser escravizados, trabalhar ali forçado um tempão e depois vão morrer. Só que eles tinham uma mesa digna de rei na frente deles e eles se negaram a comer muitos daqueles alimentos, se não todos, para comer legumes e verduras. Parece historinha de criança? Não é historinha de criança, a gente vai descobrir o porquê. Vamos orar então? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigado porque agora teremos o privilégio de entrarmos no estudo da Tua Palavra. Deus abençoe e nos dê entendimento para compreender o que aqui for estudado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Galera, só pra gente começar aqui então, tem uma coisa muito importante que é necessário a gente saber sobre a cultura da Babilônia. Aquela galera não gostava muito de cristãos, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses, muitas religiões misturadas, uma misturança. E então, eles tinham muita importância com a questão da guerra também. Era um tempo em que ser muito forte e ganhar as batalhas era muito importante. Então, o que eles faziam? Eles conquistavam os reinos vizinhos, eles entravam, saqueavam e pegavam as pessoas e levavam para ser escravos lá em Babilônia. Porém, os mais fortes e mais inteligentes, mais sábios, que eles achavam que poderia agregar alguma coisa em virtude do reino deles, do lugar onde eles estavam, eles levavam para dentro do palácio, para que eles estudassem e fossem estudados, para que aquele conhecimento fosse compartilhado. Daniel e seus amigos eram essas pessoas. Eles eram muito inteligentes, muito... Então, Daniel e seus amigos, eles foram levados para lá porque eles tinham esse potencial, eles eram muito inteligentes, muito sábios. E quem foi que será que deu essa inteligência para eles? Deus. Foi Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos ler na palavra de Deus qual o desejo de Deus, já que ele se importa tanto com a nossa mente, com a nossa personalidade, com o nosso caráter e com a nossa saúde. Sim, senhora. Né? Vamos lá? Tá preparado aqui, já tô pronta para ler. Vamos lá. 3 João 2, né? Que é João, versículo 2, porque só tem um capítulo. Então é o versículo 2.
diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então acho que esse versículo responde a pergunta número 2, né? Estamos começando a pergunta número 2. A primeira pergunta vamos deixar pro final para responder, tá bom? Não que a gente esqueceu, de propósito. No final a gente fala da pergunta número 2. Então, qual é o desejo de Deus, de acordo com esse versículo aqui que a gente leu, Vitória? Lembrando que a terceira carta de João, ela, obviamente, foi escrita por João, né? Inspirada por Deus, acho que sim. Inspirado por Deus. Então, se João ele estava dizendo para aquelas pessoas ali, amados, eu faço votos, ou seja, eu torço pela prosperidade de vocês e pela saúde de vocês, então certamente é porque o próprio Deus ele se importa muito com a nossa saúde. Com certeza. A ponto de ter deixado algumas orientações sobre o que nos daria mais saúde, mais agilidade, mais força e mais desenvolvimento mental, mais esperteza, mais inteligência. Não é mesmo? E Deus se importa mais com a nossa saúde do que nós mesmos. Poxa, demais. Muito. É verdade. Às vezes a gente não cuida bem da nossa saúde, né? Então, Deus sabia que a gente ia ser meio relaxado às vezes com o que comer, né? A gente ia gostar de uma gordice, de umas coisas assim. Então, de brigadeiro, de a Bíblia nos dá até orientação a respeito disso. Do que comer e o que não comer. O que é mais legal comer, o que é menos legal comer. E Deus é perfeito, nós né, não gente? devemos Deus comer é de muito forma bom. nenhuma. Exatamente, e o que não podemos comer de forma nenhuma. E para que a gente possa ter essa saúde que Deus ele quer que a gente tenha, o que será que ele aconselha pra gente? Vamos ver aqui agora. Onde é que tá isso? Vamos primeiro para Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Que interessante isso. Então, assim, a gente tá lá no comecinho, na criação, no começo de todas as coisas. E Deus ele dá uma orientação muito clara para Adão e para Eva, né? Como tá dizendo aí esses versos, que ele teria deixado as árvores do jardim e as ervas e tudo que dava nessas árvores, tudo que era vivo e nos arbustos, Frutas e verduras e legumes. como mantimento, ou seja, como comida, porque não iria faltar de forma alguma. Tem essa diferença, né, entre a alimentação que a gente tem hoje e a alimentação que Deus ele propôs, que ele deixou ali à vontade para Adão e Eva. Isaías 55, verso 2 diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Sabe que me lembrei da minha mãe, quando a minha mãe dizia: escuta o que eu tô te falando. Conselho de mãe. Se conselho de mãe já é tiro e queda, imagina o conselho de Deus, né? E Deus ele se importa com a gente igual a mãe às vezes. Dizem que se tem um amor que dá pra comparar com o amor de Deus é o amor de mãe, né? Claro que o de Deus é infinitamente maior. Exato. E lembrando que nós temos mães hoje em dia que não contemplam o amor de Deus. Mas é pra ser um amor tão forte como, mas eu não sei porque eu não sou mãe. Tu é? É muito grande o amor de mãe. Então, se o amor de Deus é maior ainda que o amor de mãe, cara, Deus me ama muito. Porque eu amo muito os meus filhos. Mais do que a mim mesma. Né? Então, Deus nos ama muito. E se Ele diz, ouça, é porque é coisa boa. Isso aí. Depois de descobrir isso, será que a gente pode comer todas as carnes? Acho que não. Porque tem muita coisa de carne, né? A gente tem... Todo bicho tem carne. A gente tem... A gente come carne de ser humano? Não. A gente come carne de cavalo? Não. A gente come carne de capivara? Não. Eu já comia. Bem bom, mas eu não como mais. Deus ele nos aconselha sobre isso, quais nós podemos e quais nós não podemos comer, em muitos outros lugares da Bíblia, na verdade, mas principalmente em 2 lugares. O primeiro é em Gênesis 9:4. Que eu vou ler agora. E em Levítico 11, meu Deus, muitos versos. Mas a gente vai ler. Bom, então eu vou ler aqui, vamos ver um tipo de carne que nós não podemos comer. Yes. Vamos lá. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Tipo, carne crua? Né? A carne Carne viva e também carne crua. carne com o seu sangue. Porque ela pode estar morta, mas pode estar com sangue, ou seja, carne crua. Eu entendi isso? Então a gente não deve comer animais vivos? Não. Obviamente. Até porque, né?
Vivo. Mas e se a pessoa gosta de comer uma carne mal passada? Depende do nível do mal passado. Vai Porque mal descobrir. passado não tem sangue, tem o Não? suco da carne. Tá explicado. Já ouviu falar na expressão carne suculenta? Sim. É. Vamos lá pra Levítico 11 então? Vamos lá pra Levítico 11 e todos os capítulos do universo. Vamos começar do capítulo... do versículo 1, por que não, né? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês podem comer. Qualquer animal que tem casco fendido, dividido em dois, tipo assim, só com casco, e rumina. Ou seja, se o animal ele só tem o casco fendido, mas não rumina, ou se ele só rumina, mas não tem o casco fendido, não. O que é ruminar? Não, assim, a vaca ela tem 3 estômagos, né? Que horrível. A vaca ela tem 3 estômagos, né? Sei lá. A vaca tem mais de 2 estômagos. Eu não sabia disso. Sim, o que acontece Eu também Vitória da minha cultura. A vaca come, aí passa, ela mastiga, aí vai para esse primeiro estômago, aí volta, aí ela mastiga de novo, vai pro segundo estômago, e ela volta, ela mastiga de novo. Vocês entenderam que ela mastiga muitas vezes o mesmo alimento? É meio nojento isso. É nojento, mas pra ela, pro sistema que funciona pra ela, porque pra comida que ela come pra ela, é tudo ok, tudo funciona certinho. Entende? Então, quando o animal ele tem o casco fendido, por exemplo, a vaca, ela tem um casco fendido e rumina. O cavalo ele tem um casco fendido, mas ele rumina? Não. Não, então a gente não pode comer carne de cavalo. Vamos ver o que seria um casco fendido? Versículo 4. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O que eu acabei de falar. Não podem comer essas carnes, nem tocar no cadáver, porque é impuro. De todas as criaturas que vivem nas águas, mares, rios, vocês poderão comer as que têm barbatanas e escamas. Barbatana é aquele negócio que o peixinho usa pra nadar assim de ladinho, sabe? Meio. E escama, que é além do couro do peixe, aqueles bagulhinhos que fica assim, sabe? Aquilo. Os bagulhinhos. Certo. Se ele só tem escama e não tem barbatana, não dá pra comer. Se ele só tem barbatana, mas ele não tem escama, também não pode comer. Normalmente os peixes, olha como Deus é top! Normalmente os peixes que não têm a escama, eles são peixes que são mais rasteiros no fundo do mar e dos rios. Ou seja, de água que tem lodo no fundo, que tem barro no fundo. Então tu pensa, se o peixe ele se alimenta daquilo a vida inteira, incluindo dejetos de outros animais e às vezes de seres humanos que tá Ele é lá no meio fundo, sujinho, né? ele come aquilo ali e aí a gente vai comer por tabela tudo que ele comeu. Tu ficou satisfeito com isso? Porque eu não fiquei. Nem eu. Entende? Tudo que vive na água não possui barbatanas ou escamas será proibido para vocês. Muito explícito. Vive na água? Vive. É um peixe? É. Tem barbatana e escama? Não. Vive na água? Vive. É um peixe? Não, não come. Polvo? Não come. Tubarão? Não come. Camarão? Marisco? Não come. Por quê? Porque essas coisas, assim como o peixe que não tem escama, se alimenta de coisas que não são adequadas para nós, ou então o sistema do corpinho dele armazena os dejetos de uma forma que não é adequada para nós. Por exemplo, vocês sabiam que o cocô do camarão fica na cabeça? E tem gente que come camarão inteiro. O caranguejo também. Do caranguejo também. Em seguida, essas são as aves que vocês poderão comer, ali no verso 13, das quais não poderão comer porque são proibidas. Águia, urubu, águia marinha, falcão, qualquer espécie de corvo. Por incrível que pareça, nós poderemos comer dos diversos tipos de gafanhotos. E o pato a gente pode comer? Tem gente que adora um prato que chama pato com laranja, né? Não pode. Já ouviram uma piada de que o pato vai morrer solteiro? Que ele nunca pode casar? Esperto é o pato, né? Que nunca vai poder botar uma aliança. Porque ele não tem dedos, os dedos dele são enrolados. Que pesado. O pato, ele tem essa pelezinha aqui, essa que ele nunca vai poder botar uma aliança. Essa é uma característica dos bichinhos que a gente também não pode comer. A galinha é um bicho que a gente pode comer. Sim. Entende? Porque ela tem os pezinhos dela de galinha, que eu não sei como é que é, mas enfim. Quais as bebidas que não devemos beber? Você acompanha o restante aí na tua Bíblia. Isso. Tem bastante versículo, a gente vai resumir aqui pra vocês, você acompanha o resto aí na tua Bíblia. Isso. Você pega o de Provérbios? Provérbios? Isso. Vamos lá. Provérbios 23, do 29 ao 31. E 1 Coríntios 6, versículo 10. Eu vou pra 1 Coríntios. Vamos lá? Música de sofrência. Bom, empresários,
Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Gente, que profundo. Então, acho que o vinho é uma das bebidas que Uma poesia não sobre o devemos beber. alcoólatra. Então, gente, a Bíblia, ela deixa muito claro que não só o vinho, o suco de uva fermentado, como bebidas misturadas, ou seja... Misturadas em geral, né? Vodka, coquetéis, corote. Todas essas bebidinhas que vocês podem ver aí, que são coloridinhas e bonitinhas e elas parecem divertidas e escoam suavemente, eu não sei porque eu não bebo, mas dizem que sim. Gente, isso não é bacana. Existem muitas razões científicas referentes à saúde pra não se beber, mas a maior delas é o conselho de que Deus não deseja isso pra nós. Certo? Segundo verso, lá em 1 Coríntios 6, diz assim, lá no versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Então, assim... nenhuma trapacinha. Nenhuma trapacinha. Ah, Furafila também não. ah, Assim como a bebida, ela nos traz muitas consequências, não só para a saúde, como para a nossa mente. Elas afetam o nosso pensamento e a nossa capacidade de pensar mais e melhor e mais longe. Então, beba. Proerd é o programa, Proerd é a solução. já que a gente não pode comer tanta coisa e tal, não pode isso, não pode aquilo, como que a gente faz? O que a Bíblia nos orienta pra gente ter essa sabedoria, esse discernimento? No que se baseia, assim, no que a gente pode se basear pra ter esse discernimento, pra gente resistir às vezes, porque às vezes a gente quer se alimentar de algo que não pode. E o que a Bíblia nos orienta, assim? Como que a gente consegue, o que a gente faz pra buscar isso? Olha, A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? sem dúvida. Da mesma forma que Deus orientou a Daniel e seus amigos, ele nos orienta também. Certamente, se ele fortaleceu a Daniel e seus amigos, ele vai fortalecer a nós também. A gente pode ver como é que Deus fortalece a nós. Na Bíblia tem algumas passagens, sim. Tem. Da mesma forma que Deus fortaleceu Daniel, ele nos fortalece. E a gente vai ver isso agora em 2 Pedro 1:6. 1:6. Né? As características que Daniel e seus amigos tinham, bem desenvolvidas, inclusive. Vamos ler aqui. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança e com a perseverança, a piedade. Eu vou um pouquinho mais além, eu vou ler aqui até o versículo 8, para ficar bem desenhadinho pra gente. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade e o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentado, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, então Deus ele já justifica, né? O porquê que ele quer que a gente seja isso, Isso aí. porque é uma reação em cadeia. Uma coisa vai gerando a outra e tudo começa com a fé. Isso aí. Tudo começa com a fé e termina com uma produtividade, com a gente sendo ativo, com a gente conseguindo fazer todas essas coisas que a gente quer fazer. E às vezes a gente acha que não vai conseguir e é só a resposta tá dentro do nosso prato. E cara, se a gente não consegue ter um domínio próprio pra escolher o que a gente come, dificilmente a gente vai ter domínio próprio pra outras coisas. Com certeza. Então já começa por aí, né? A gente conseguindo nos... Se a gente consegue resistir a essas coisas, e isso é um exercício que a gente vai fazendo no dia a dia, a gente vai resistindo a essas coisas e Deus vai acrescentando a nós mais perseverança, mais fé. E o domínio próprio, ou seja, o fato de a gente conseguir dominar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas escolhas e deixar elas ao nível que a palavra de Deus ela nos pede, isso nos acrescenta demais. E isso é um exercício, uma coisa que a gente vai acrescentando tijolinho por tijolinho na nossa fé. Isso aí. Então quer dizer que se eu sou uma cristã, assim, exemplar, 100%, assim, top, e eu não cuido do meu corpo, eu posso me perder? Sim, pode se perder. Mano do céu. Esse lenço aqui, inclusive, né? Nós temos uma belíssima lei. Maravilhosa. Sabe aquela parte? Cuidar do meu corpo, Manter ter a a consciência limpa. Nosso corpo Templo é do o templo do Espírito Espírito Santo. Santo. O Espírito Santo habita no nosso corpinho. E se a gente não cuidar dele, não vai ser um lugar agradável para o Espírito Santo habitar. É verdade. E se a gente não tem o Espírito Santo na nossa vida, no nosso corpo, são fortes candidatos a não sermos salvos. Até porque se a gente não cuida do nosso corpo, a gente vai ter menos disposição para praticar as coisas de Deus. Exatamente. Porque o
Espírito Santo, ele não vai querer estar nesse lugar. E aí, gente, minha cabeça Uma coisa explodindo. leva a outra. É isso aí. Tá, mas e a Bíblia diz isso? Diz. Vamos ver então. Vamos lá, hein? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Lá diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Sabe o que a gente estava falando? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então Deus primeiro está elogiando a gente, porque está dizendo que a gente é sagrado. Ele construiu a gente, ele moldou a gente, ele cuidou da gente e ele fez a gente sagrado, para que a gente pudesse ser um veículo da salvação dele para as outras pessoas. Ai, que da hora. E agora nós temos uma pergunta que ficou para trás. Bom, lembra que lá no início do vídeo a gente falou que ia deixar a pergunta número 1 lá pro finalzinho? Então a gente vai encerrar com a pergunta número 1 agora. E na pergunta número 1 não tem um versículo bíblico, mas nós aqui colocamos um versículo bíblico aí para vocês. Então, nós vamos responder essa pergunta com o versículo de 1 Coríntios 6, 12. A pergunta é o seguinte: o que há de errado com a comida? Lembra lá na introdução da história que quando Daniel chegou e viu aquela mesa, aquele banquete, mas que Daniel preferia comer outros tipos de comida? Então, será que tinha alguma coisa errada com aquela comida que estava na mesa? O banquete do rei? Vamos ver qual é o problema que tinha com aquela comida? Ah, pro rei tava tudo bem, né? Pro rei sim, mas segundo Não as tinha orientações bíblicas, a gente vai entender por que aquela comida não era a mais adequada. Será pra gente então aí, ó, esse verso, ele é um coringa espiritual, tu vai usar ele muitos argumentos por aí, então já salva ele nas tábuas do teu coração, porque tu vai usar ele muito na tua vida. 1 Coríntios 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, o que é de errado com a comida? Tinha algum problema com a comida? Não. Daniel e os seus amigos, eles poderiam comer? Poderiam ter comido. Mas isso não convém a eles. Tanto porque eles tinham a meta de cuidar do seu corpo. E se vocês forem mais a fundo na história de Daniel, vocês vão ver que ele e os amigos e todo mundo que comeu da mesma forma que eles foram mais fortes, ágeis, espertos. E nossa, depois a dieta do rei mudou por causa do exemplo deles e do testemunho que eles deram frente àquelas pessoas. Então pensa, tudo é permitido a gente fazer. A gente pode fazer as coisas? A gente pode usar roupa curta? Pode. A gente pode usar maquiagem? Pode. A gente pode comer carne de porco? Pode. A gente pode fazer muita coisa que as pessoas dizem que é errado? Pode. Agora, como cristãos, isso convém a gente fazer? Isso é bom que a gente faça? Não é. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa última pergunta principalmente. É bem importante que vocês tenham isso bem enraizados dentro de vocês, porque nós temos algo muito precioso que é o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer tudo o que quisermos. Não quer dizer que a gente vai fazer. Mas não quer dizer que a gente vai fazer tudo o que a gente quer. Você não é todo mundo. Então, isso. Eu hoje falo isso, tá? Então, assim, eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas que, pega bem. Então, assim, tudo eu posso, nem tudo me convém. De acordo com a vontade de Deus, o que Deus quer pra mim, o melhor pra mim, pra que eu tenha saúde, pra que eu tenha plenitude, pra que eu tenha prosperidade, eu vou seguir o que Deus nos orienta. Então, se a gente tem um Deus que Ele nos orienta a gente fazer as coisas certas de qualquer forma, é porque Ele quer a nossa saúde e a nossa segurança. Quando a gente transgride as coisas que Deus nos fala, olha, licença aqui, deixa eu pegar a Bíblia. A Bíblia é um mapa. Existe um verso que diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Porque a vida cristã é como se a gente estivesse caminhando numa estrada que beira um precipício. O precipício tá aí, mas existe um caminho muito seguro no meio. E é o caminho que a Bíblia nos indica. Quando a gente não usa a Bíblia como uma baliza, ou seja, para ver onde a gente está indo, usar a luz dela para ver onde a gente está caminhando, a gente pode cair nesse precipício muito fácil. Bem fácil. Entende? Cristo nos chama de ovelhas porque as ovelhas elas não têm nenhum senso, nenhuma coordenação motora. Elas saem por aí, bem de boa, e se perdem. Por isso que o pastor das ovelhas é tão importante, porque ele guia elas pelo caminho que é seguro. Quando a gente cumpre o que Deus ele nos pede, a vida não é um fardo. Ela se torna simples, porque ela se torna segura, e porque a gente não vai cair no precipício que é a morte eterna. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso estudo número 6. Nos encontramos aqui semana que vem para o estudo 7, obviamente. E vocês estão vendo aqui? Cuidem-se em casa, passem álcool gel na mão, tá? Se você puder, fica quietinho na tua casa, não vamos espalhar o vírus. A gente tá aqui se cuidando. Tiramos a máscara para gravar, obviamente, mas a gente toma nossos cuidados.
nos protegemos. Cuide de você também, cuide de quem você ama. Pra todo mundo poder estar inteiro quando a gente voltar. Isso aí. Curtam o vídeo, compartilhem ele nas suas redes sociais, manda pra aquele amiguinho desbravador que tem um clube e não tá fazendo classe bíblica, ou tá com preguiça, ou não entendeu o conteúdo, ou alguém que quer descobrir sobre esse tema, quer saber sobre... Bom, então, até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Espero que vocês estejam acompanhando e estudando a Bíblia. E vamos encerrar agora com a nossa oração. Vitória, faça a oração para nós. Lembrando que se tu não acompanhou ainda existe tempo, ainda existe salvação. Vai lá e assiste. Vai lá e assiste. Tá, vou orar. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada porque o Senhor nos traz em tão boas circunstâncias até o QG do Bandeirantes pra gente poder gravar, pra gente poder estar entre amigos e irmãos, com todas as precauções e poder aprender mais sobre a Tua Palavra e espalhar a Tua Palavra e entender que tudo que o Senhor nos ensina tem um propósito. E o propósito ele é muito maior do que a gente pensa, não é só comer ou não comer. É salvação, é tudo para que a gente esteja bem, para que a gente viva melhor, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Nós te louvamos porque o Senhor preparou o terreno do nosso coração para que a gente pudesse falar sobre isso. Sem Ti, nada disso é possível. Continue conosco, Pai. Nos dê uma boa semana ao Teu lado e fortaleça a nossa fé nesse tempo de quarentena, porque é complicado às vezes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Isso aí então. Até a próxima. Maranata.